Se você deseja contribuir diretamente com o projeto da Central da História e garantir que o canal se fortaleça cada vez mais, considere fazer uma doação direta via Pix, a maneira mais simples e certa de ajudar, por circundar a burocracia da plataforma e ser direta. Para fazer uma doação via Pix, basta escanear este QR Code no canto superior esquerdo do vídeo ou usar a chave Pix do canal, centraldahistoriabr@gmail.com. O meu mais sincero agradecimento a todos os que contribuírem. O mundo ocidental, tal como conhecemos hoje, foi e ainda é estruturado sobre alguns pilares fundamentais, e dentre tais pilares, talvez nenhum seja tão fundamental e necessário quanto a tradição herdada da Grécia Antiga, uma das civilizações mais inventivas e impressionantes de toda a história da humanidade, e o objeto de nosso estudo no vídeo de hoje. Portanto, me acompanhe em uma viagem inaugural pelo berço da civilização no Ocidente e venha compreender de forma mais clara a extensão da influência cultural, política, social e religiosa dos gregos clássicos sobre tudo aquilo que conhecemos como nossa sociedade nos dias atuais. A civilização grega antiga passou por diversos períodos históricos distintos, desde os tempos da civilização minoica, um conjunto misterioso de grupos humanos que habitou a ilha de Creta ainda nos tempos da Idade do Bronze, passando pela civilização micênica, considerada como uma espécie de proto-civilização grega, até o período clássico, que se instaurou após o colapso das civilizações do Bronze e será o principal objeto de nosso foco hoje. Pelos idos dos anos 700 antes da Era Comum, a civilização na Grécia estava se recuperando da queda traumática propiciada pelos misteriosos povos dos mares, e estava recuperando também sua capacidade de escrita, tendo reaprendido a técnica com os navegantes e comerciantes fenícios que visitavam, entre outros tantos lugares, a costa da península pedregosa e montanhosa que os gregos chamavam de lar, e as centenas de ilhas e ilhotas no mar Egeu, que separava a Grécia da Anatólia, atual Turquia. Essa civilização descentralizada era dividida em mais de 700 cidades-estado que governavam porções menores de terra, às vezes apenas o próprio entorno de suas muralhas, e viviam em um estado quase constante de discussões e querelas entre si, por vezes intercalados por breves períodos de aliança para enfrentar questões pontuais, conforme veremos melhor mais adiante. A cidade-estado que melhor e mais famosamente representa este período clássico da civilização grega é sem sombra de dúvidas Atenas, que foi durante seu período áureo a mais poderosa e rica dentre todas as cidades-estado gregas, ao menos nos mares e nas finanças, embora contasse também com alguma poderosa competição. Atenas e outras cidades-estado da península floresceram durante este período de reconstrução organizando-se em torno do conceito de polis, a palavra grega para cidade, ou seja, em cidades-estado, conforme dito anteriormente. Inspiradas por histórias antigas como as épicas Ilíada e Odisseia, que foram transmitidas de forma oral durante séculos antes de serem finalmente transmitidas para o papel, essas cidades criaram sistemas políticos e governamentais singulares no mundo antigo, e em especial em Atenas, isso era uma verdade notável. É dali que vem o conceito básico de democracia, a junção de duas palavras gregas que significam poder do povo. Esse sistema democrático ateniense preconizava um governo por cidadãos, ou seja, pelos indivíduos livres proprietários de terras e riquezas, que se reuniam sobre a colina conhecida como Pnyx, para decidirem através de consenso a maioria das questões mais importantes para sua sociedade, através do voto, incluindo e talvez mais importante ainda quando e por que partir para a guerra, pois também era esperado desses cidadãos que defendessem sua polis lutando em favor dela nos campos de batalha. Esse sistema, naturalmente, não se assemelha à democracia universal tal qual a conhecemos hoje, pois era bastante excludente, e Atenas nesses tempos ainda não era sequer uma das cidades-estado mais poderosas, nem tinha sido a inventora de tais conceitos, embora os tenha desenvolvido, mas através dos séculos, sua influência se tornou maior e mais difícil de se ignorar, de forma que outras cidades-estado em breve começaram a se inspirar em seu modelo para desenvolver suas próprias formas de governo. O maior contraponto que pode ser citado à democracia e ao sistema de privilégio do cidadão livre existente em Atenas e em outras cidades-estado era o de Esparta, a lendária sociedade guerreira que dominava a Lacônia, a porção mais ao sul da península grega.
Essa cidade singular era governada por um sistema de diarquia, ou seja, por um conjunto de 2 reis, e sua sociedade era principalmente orientada para a guerra, com os cidadãos espartanos sendo tirados do seio de suas famílias aos 7 anos de idade e sendo treinados durante toda a vida para ansiar pelo combate e para esperar a morte em batalha, tornando-se em alguns dos melhores guerreiros do seu e de todos os tempos. Enquanto os homens e mulheres espartanos eram treinados para a guerra, os trabalhos cotidianos eram desempenhados pelos zelotes, uma classe extremamente brutalizada de escravos, que viviam em um constante estado de terror devido ao risco de serem a qualquer momento atormentados ou executados pela Cripteia, a polícia secreta espartana, cuja principal função era de manter tais escravos na linha a todo instante. Atenas também contava com seus escravos, naturalmente, mas eram considerados menos brutalizados do que os espartanos, pois a sociedade ateniense se orgulhava acima de tudo de suas realizações intelectuais, formando escritores, poetas, dramaturgos, matemáticos, engenheiros e toda sorte de especialistas, enquanto os espartanos se orgulhavam especialmente de sua força, sendo especializados nas artes da guerra. A relação entre tais cidades e outras tantas como Argos, Corinto e Tebas permaneceu sendo conturbada e antagônica até que o principal inimigo da civilização grega como um todo emergiu das terras áridas mais a leste, o Império Persa. Fundado pela figura de Ciro o Grande, o Império Persa foi em seu tempo, por volta do 5º século antes da Era Comum, a maior civilização que já havia existido, se espalhando desde os rincões da Índia até as portas da Península Grega, e seu modelo civilizatório, ainda que possa soar bem aos nossos ouvidos contemporâneos por conta de seu histórico de tolerância e respeito às culturas locais dentro do Império, era diametralmente oposto ao dos gregos, de modo que não demoraria muito até que tais civilizações entrassem em atrito. O que é importante de se observar era que os gregos, como uma civilização marítima expansionista, possuíam diversas colônias espalhadas por muitos pontos do Mediterrâneo, e isso incluía a costa oeste da Anatólia, que foi eventualmente tomada de assalto pelos persas. E quando isso ocorreu, as cidades e colônias gregas existentes ali, ansiosos por se autodeterminarem, entraram em revolta aberta contra os persas, auxiliadas em especial por Atenas, o que fez com que os persas em pouco tempo lançassem uma contraofensiva poderosa para se vingarem de tal ajuda prestada pelos atenienses a essas cidades conquistadas. A primeira tentativa de invasão das terras gregas pelos persas se deu ainda durante os tempos do rei Dario I, e deveria para todos os efeitos ter sido um estrondoso sucesso, mas acabou sendo derrotada de maneira surpreendente pelos atenienses na Batalha de Maratona, o que fez com que eles se consolidassem pela primeira vez como uma grande liderança não apenas de suas cidades irmãs menores, mas também em toda a península, além de fomentar pela primeira vez de maneira forte um senso de pan-helenismo de tais cidades, ou seja, a ideia de que eram uma coisa só, ao menos em contraponto aos persas, já que possuíam idiomas parecidos, veneravam alguns dos mesmos deuses e tinham culturas semelhantes, e agora tinham também um fator externo com o qual se compararem. 7 anos após a grande vitória ateniense em Maratona, enormes veios de prata foram descobertos mais ao sul, e um dos personagens mais importantes da história da cidade, o polímata Temístocles, convenceu seus conterrâneos a utilizarem essa riqueza recém-descoberta no fortalecimento de seu porto e de sua frota de guerra, o que viria bem a calhar em breve, pois um dos descendentes de Dario, o rei Xerxes, não se contentando com a derrota sofrida para os gregos, em breve prepararia uma segunda invasão do território helênico, 3 anos após a descoberta dos veios de prata. Ele contava para isso com um efetivo que provavelmente beirava os 200.000 soldados, a maior força militar que o mundo já havia visto até aquele ponto. E a forma como tantos homens foram capazes de cruzar o Helesponto, a pequena extensão de água que dividia a Anatólia e a Trácia, é um dos feitos de engenharia militar mais impressionantes de todos os tempos. Uma grande ponte móvel construída a partir de centenas de barcos presos uns aos outros, com um leito de madeira sobre o qual era possível marchar, um feito inacreditável no mundo antigo. Diante dessa formidável ameaça, uma coalizão de 31 cidades-estado gregas se uniu para dar batalha aos persas, liderada em especial pelos rivais Atenas e Esparta, e o local escolhido para o principal esforço de resistência por parte dos espartanos foi uma pequena extensão de terra entre o mar e as montanhas, um local que ficaria conhecido até os dias de hoje como Termópilas, a junção de duas palavras gregas que significam portões quentes.
A batalha ali, ao contrário do que alguns podem imaginar, foi uma derrota para os gregos, mesmo apesar de sua fama, e o principal motivo pelo qual ela se tornou tão célebre é a contagem dos mortos do lado persa, que sofreu baixas pesadíssimas nas mãos dos soldados helênicos. Ainda assim, os persas seguiram adiante, chegando a saquear e queimar o Partenon em Atenas antes de serem finalmente detidos e expulsos da península nas batalhas de Salamina e Plateia. Depois dessas vitórias sobre os persas, os atenienses decidiram fundar juntamente com alguns de seus aliados uma confederação, com vistas a prevenir uma terceira invasão como aquela, dando origem à Confederação de Delos, nomeada em referência ao local onde foi estabelecida. Ocorre que o poder ateniense tornou-se uma ameaça para outras tantas cidades-estado, em especial Esparta, que era o maior poder de terra na península, motivando a criação de um corpo político rival para lhe fazer frente, a Liga do Peloponeso, que em pouco tempo entraria em conflito com Delos, no que ficaria conhecida como a Guerra do Peloponeso, uma guerra que duraria cerca de pouco menos de 30 anos e absolutamente arruinaria ambas as cidades, abrindo caminho para a conquista de toda a península por uma força externa, não a Pérsia, mas sim Filipe II, o rei do Reino da Macedônia. Com isso, decretou-se o final formal da Era Clássica da Grécia, mas nem de longe o fim de sua influência cultural em nosso mundo, pois os macedônios adotaram e mais tarde espalharam a cultura helênica por todo o mundo mediterrâneo. Dessa forma, a influência da civilização grega se espalhou e se consolidou como a base da civilização moderna do Ocidente tal como a conhecemos hoje.